Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder gravar a primeira parte do vídeo sobre o meu quarto semestre do curso de letras, português e inglês. Eu já queria pedir desculpa, assim, eu não sei se dá para ouvir no vídeo algum barulho, mas enfim, tem uma janela aqui, trânsito, então às vezes vocês vão ouvir buzina, essas coisas, não sei. Então só explicando. E vamos lá, sem delongas. Bom, a maior parte dos meus vídeos sobre revisão, assim, dos meus semestres, eles contêm muitas informações que não estão ligadas diretamente à faculdade. E nesse vídeo de hoje, eu literalmente quis, né, ligar o celular, gravar e, enfim, ir falando um pouco do que eu anotei ao longo desses meses aqui no meu Docs. Mas eu só queria dizer o seguinte, que esse vídeo ele vai ser menos ligado diretamente à faculdade. Então vai ser mais a respeito de coisas, aprendizados, enfim, que circundaram, vamos dizer assim, o meu quarto semestre e que afetam diretamente. Então, eu acho que vale a pena saber disso. Inclusive, eu acho isso até mais rico do que a própria faculdade. Então, vamos lá. Eu acho que um bom ponto para se comentar a respeito desse quarto semestre é, assim, o quanto que eu aprendi sobre, assim, a necessidade de perseverar, ter paciência, mas também de buscar melhorar, assim, uma mistura dessas três coisas no nosso trabalho. Eu vou falar algumas coisas bem práticas, assim, que aconteceram e coisas que eu fui fazendo só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com isso tudo. Bom, de janeiro até agora, no mês de julho, eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 26 de julho. Eu tô de férias agora, enfim, terminei o meu quarto semestre, acho que na segunda semana de julho, uma coisa assim. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, nesse intervalo de tempo, caraca, eu nem sei como explicar. Tá, vou começar assim. Eu cortei o meu cabelo. Mas o que isso tem a ver com o quarto semestre de letras, enfim? Então, vou explicar. Se você estiver assistindo esse vídeo olhando pro meu rosto, talvez você vai perceber um pouco, ou nenhuma diferença, na verdade, no meu cabelo. Mas o que eu tô querendo mostrar com isso? Na semana passada, especificamente, eu cortei o meu cabelo. E eu não cortei ele curto nem nada, tanto que ele nem mudou, assim, sendo bem sincera. Assim, ele não tá nada diferente, basicamente. Mas eu fiz isso por causa do meu trabalho. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu fiz isso pra, sei lá, não sei, tipo... eu não sei nem como explicar. Esse vídeo tá muito difícil de gravar dessa vez. Ai, senhor. Eu gravei porque eu percebi que o meu cabelo tava ficando muito zoado nas aulas, né? Como eu dou aula online, então eu vejo a minha cara com muita frequência, assim. E eu percebi que a última vez que eu cortei meu cabelo, que foi em março, eu fui inventar de tentar fazer uma franjona no meu cabelo. E não deu muito certo, eu sabia que não ia dar certo, porque eu não dou muito certo com franja. Mas eu quis tentar e deu errado. E essa franja ficava horrível no meu cabelo, tipo assim, ela ficava muito mal posicionada, sabe? Parecendo uma coisa assim que nunca encontra lugar, mais ou menos isso. E durante as aulas eu percebia muito isso, me incomodava muito, meu cabelo tava muito zoado mesmo. E assim, sei lá se os meus alunos perceberam isso ou não, o mais provável é que não. Mas eu percebi assim, bom, se eu resolver esse corte de cabelo, eu sei que além de esteticamente ficar mais agradável, eu sei que também vai ser uma forma, ainda que os meus alunos não notem, de servi-los melhor. Porque assim, pode parecer uma coisa estúpida mesmo, mas assim, de fato, assim, se eu fizesse esse corte decente no meu cabelo, além de eu ficar em paz comigo mesma, literalmente, assim, ficaria mais harmônico pra tela, enfim. Então, assim, claro, gente, assim, não tô querendo exagerar isso também, né? Tipo assim, nossa, uau, porque é mortal, assim, que você tenha um corte de cabelo. Óbvio que não. Se eu continuasse com meu cabelo zoado, nada ia mudar. Mas é claro que eu quero dizer assim, são esses pequenos detalhes de atenção, de cuidado. É isso que eu tô querendo focar, sabe? Assim, não foque no cabelo especificamente. Isso pode ser traduzido de diversas outras formas em outras áreas, assim, da nossa vida de trabalho. E de fato, gente, assim, realmente, o meu cabelo não mudou e mudou, porque aí acabou que eu fui, assim, olha pra vocês verem que coisa louca.
Eu acabei indo num cabeleireiro que a minha irmã foi e me recomendou, que era bem mais barato que o outro que eu ia, bem mais perto do que o outro que eu ia, assim, vantagens de todos os aspectos. E, assim, ele basicamente, eu achava que pra você poder fazer esse corte bem feito no cabelo, eu achava que você tinha, sei lá, tinha que ser muito caro, que era um trabalho muito difícil, muito exigente e tal. E não, foi uma coisa extremamente simples. O cabeleireiro foi ótimo, extremamente competente. Inclusive, recomendo, vou deixar até no box de informações, se você vem a Belo Horizonte com alguma frequência, ele se chama Hugo Coifer. E assim, o trabalho dele é impecável mesmo, assim, em todos os aspectos. Agora o vídeo vai virar vídeo de cabelo, né? Então não vou entrar muito nesses detalhes, porque não é a intenção do vídeo, mas vocês entenderam. Então assim, então é isso, sabe? Foi um pequeno detalhe de uma coisa que estava ao meu alcance e nem eu sabia e que fez diferença no meu trabalho, fez diferença, enfim. É isso, um primeiro ponto. Mas, também junto a isso, outra situação. Nesse meio tempo, eu adquiri em janeiro, na verdade, um novo computador. Eu comprei um novo computador porque, novamente, né, o meu trabalho ele é online e as minhas aulas elas acontecem todas pelo Zoom. E o Zoom é um aplicativo extremamente pesado, assim. Realmente, os computadores não aguentam ele por muito tempo. E aí, esse atualmente é o meu terceiro laptop e eu perdi todos os outros dois por causa do Zoom mesmo, por causa do peso dele. E como é meu trabalho e assim será por muitos anos, eu fui e falei assim, gente, eu tenho que investir nisso, né? Tipo, é a minha máquina de trabalho, tá diretamente ligado ao meu trabalho, eu dependo disso pra poder trabalhar. Sem isso eu não trabalho. Então, vale a pena fazer esse investimento, vale a pena, enfim. Então, acabou que eu quis comprar uma máquina mais cara, mas que pudesse me servir por mais anos e que também trouxesse mais qualidade pro meu trabalho. Então, novamente, qualidade de áudio, de imagem, de tudo. E que não me deixasse na mão tão cedo, né? Então, novamente aqui, o que eu tô querendo mostrar com isso é esse detalhe de cuidado, né? Talvez o computador seja, claro, né, evidente, muito mais ligado ao meu trabalho do que o meu corte de cabelo. Mas vocês percebem que, assim, claro que o computador é mais importante, ninguém questiona isso. Mas cada coisa tem a sua devida importância, o seu devido detalhe, o seu devido detalhe, sua devida atenção, enfim. Então é basicamente isso que eu quero mostrar. Não importa se é o computador muito caro ou se é o corte de cabelo super simples e barato, mas todas essas ações, elas contribuem para a gente poder valorizar o nosso trabalho, o nosso cliente, o nosso esforço, enfim, isso serve para realmente ir dignificando mais e mais essas realidades da nossa vida. Então, enfim, queria deixar um pouco isso também para que vocês possam pensar isso na própria vida, sabe? Porque na época quando eu comprei o computador, quando eu fiz o corte de cabelo recentemente, eu lembro que eu pensei muito isso comigo, tipo assim, nossa, por exemplo, quando eu comprei o computador, eu pensei isso comigo, assim, nossa, isso é um grande investimento que eu vou estar fazendo no meu trabalho, o quanto isso é importante, o quanto que eu quero me empenhar no meu trabalho, dar o meu melhor, crescer, etc, etc, etc. Mas eu não deixei de ter todos esses pensamentos ao cortar um cabelo. Então, acho importante a gente levar em consideração todos os detalhes, do maior ao menor. E não subestimar os efeitos disso na prática. Jamais. Mesmo. Tudo bem. Bom, calma, só outro adendo também, né? Eu também quis contar isso do computador especificamente, que é mais ligado ao trabalho, pra poder dizer pra vocês aí também que estão me ouvindo que pra vocês pararem pra analisar isso com relação à própria vida de vocês. Eu não sei se, enfim, quem tá escutando aqui já trabalha ou só estuda na faculdade ou faz os dois, enfim, mas o fato é assim, não importa na verdade. O que importa é vocês param, assim, pra analisar as áreas da vida de vocês e o quanto vocês têm investido nisso, não somente materialmente, financeiramente, em todos os aspectos, gente, também nessa área, mas assim, em aquisição de virtudes que vão melhorar o trabalho de vocês. Então, assim, outro exemplo, né? Eu tenho batalhado comigo, assim, isso é a minha luta diária, que é de ter 30 minutos de estudo todo santo dia de meu Deus. Então, assim, isso pra mim é sempre uma luta, nunca é fácil. E eu espero que algum dia chegue a ser, mas o que eu quero mostrar,
Isso não é nada material, não é nada financeiro, não é nada que eu posso comprar. É algo que depende de uma aquisição de virtude minha, de perseverar, de ter fortaleza, enfim. Então, vocês entendem o que eu quero dizer? E é algo que faz uma total diferença na minha vida de trabalho, que são esses 30 minutos diários de estudo. Então, é isso, que sirva para vocês também poderem refletir a respeito da própria vida e circunstância. Deixa eu ver o que mais. Bom, outro ponto que aconteceu nesse meio tempo, bem legal também, é que eu comecei um grupo de estudos aqui em Belo Horizonte com algumas meninas. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo e for uma mulher também, ele é voltado para meninas que estudam na área da educação, mas ele é aberto a pessoas interessadas. Mas para isso você precisa primeiro ser mulher, depois poder vir a Belo Horizonte. Esses encontros eles acontecem aqui na cidade de Belo Horizonte, de forma semestral. Então, se alguém estiver aí assistindo esse vídeo tiver interesse, basta entrar em contato comigo pelos comentários mesmo, eu sempre vejo. Nossa, que lindo! Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Quer ver? Deixa eu mostrar. Pausa no vídeo. É que eu tô hoje aqui em BH, tô num hotel. Vocês estão vendo que ali tem uma igreja. É a igreja de Santa Efigênia dos Militares. E tá tendo um pôr do sol, tá até meio rosa, tá vendo? E tá tocando agora a Ave Maria. Nossa, tá muito bonito, sério. Ai, que lindo. Sério, muito bonito. Aí, o que acontece? Calma, deixa eu pôr o carregador aqui de novo. Voltando. Mas eu comecei esse grupo de estudos, então ele tá aberto aí, né, pras mulheres e tal, que puderem vir a BH. Nosso próximo encontro vai ser agora em agosto, dia 31 de agosto. E no primeiro encontro nós falamos sobre os graus de letramento. Então, foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que ao todo participaram umas 8 meninas, algo assim. 8, 10, não sei. E foi muito rico, assim, elas gostaram muito, a gente teve um momento de discussão de casos, enfim, didática, a gente fez um coffee break, depois de conviver um pouco também, então, assim, foi bem legal. Eu tô muito satisfeita com o resultado e, enfim, e também animada pra continuar me empenhando e trabalhando nisso. Então, é isso, assim. E outra coisa bem legal sobre o grupo de estudos é que acaba que, assim, eu sou mais beneficiada do que as meninas, porque eu tenho a chance de, além de estudar, ensinar, tipo assim, de aprender 2 vezes nesse sentido, mas também é uma grande experiência que eu tenho, assim, com o ensino adulto. Eu considero, assim, isso pro meu futuro de ensino universitário. Eu acho que deve ser bem interessante. Não sei se vai acontecer, se eu vou um dia ser professora universitária, mas é algo, assim, que me atrai. Então é uma certa forma de eu testar isso, assim, na prática. Mas enfim, realmente foi muito, assim, um encontro muito feliz. E a intenção é que ele seja 2 vezes ao ano, é exatamente para que sejam encontros que sejam poucos, mas que sejam profundos. Então essa é a ideia. Esses encontros têm durado aí cerca de 3 horas de duração, então um tempo razoável. E geralmente quando é assim, a chance das pessoas perseverarem também é maior, porque o grupo de estudos, quando é toda semana, todo mês, geralmente ele acaba morrendo, e eu não quis começar algo pra parar no meio do caminho, assim, por nada, né? Então, é isso, uma coisa bem legal. Bom, próximo, eu não sei se eu comentei qual que vai ser o tema do de agosto, então desculpa se eu estiver repetindo, mas em agosto nós vamos estudar sobre formação literária. Então eu estou me embasando aí em todos os cursos, no momento, do professor Rafael Falcon, que vocês estão cansados de me ouvir falar sobre ele. Inclusive, falando sobre isso, um fun fact. Gente, eu já recomendei isso daqui nas revisões do semestre de letras. Eu já recomendei o Animus Loquendi, né, que é um podcast do professor Rafael Falcon no Twitter Spaces, que acontecia todo dia 26. Mas agora não acontece mais, porque o último Animus Loquendi foi em maio. E aí agora, enfim, o professor não vai continuar com eles mais de forma pública, pelo Twitter, enfim. Então, assim, uma pena enorme, porque eu simplesmente era fascinada com esse programa, ele é incrível, é muito bom mesmo. Mas pelo menos tem os gravados que eu posso reescutar, que valem a pena com certeza, porque são muito ricos. Mas eu dou conta disso tudo, enfim, pra poder dizer que no último episódio, finalmente eu consegui participar ao vivo.
porque eu sempre quis, assim, participar pra perguntar alguma coisa, agradecer, enfim. E aí, gente, o zoado é que depois disso, atualmente, já tiveram 3 pessoas, assim, 3 pessoas que eu 100% não esperava, que me procuraram pra falar, tipo, peraí, era você lá no último Anisloquend e tal? Eu falei, gente, como assim? Eu nem sabia que as pessoas assistiam, tipo, óbvio, tem pessoas que assistem, mas eu não sabia que pessoas próximas a mim assistiam, sabe? Então, assim, medo. Mas é isso, foi bem legal, é isso. Bom, outro ponto, nesse meio tempo também, gente, eu nem sei se eu posso dizer isso, assim, porque falar isso é meio impactante. Mas eu vou falar e depois eu explico. Eu comecei a escrever um livro. Só que aí, igual eu falei, né, falando assim, fica parecendo super impactante, né, uau. Mas assim, foi a minha primeira tentativa de escrever um livro esquematicamente mesmo, com capítulos, tal, não sei o que, com um enredo, tá. Então foi a minha primeira experiência, assim, tentando escrever. E eu, infelizmente, eu parei e tava ficando muito boa, assim, honestamente, a história. Sério, assim, o primeiro capítulo ficou bem legal, eu fiquei bem satisfeita. Só que eu parei e eu vou falar o porquê, vocês nem vão acreditar, mas é a mais pura verdade, eu descobri isso. E mal posso esperar pra retomar, que é o quê? Nesse período que eu tava escrevendo, era no período que tava chovendo. E assim, se tem uma coisa que eu gosto, essa coisa se chama chuva. E eu lembro que assim, enfim, gente, chuva muda a minha vida. Então, tipo assim, eu fico outra pessoa. Fico muito mais concentrada, muito mais introspectiva, tipo, nossa, amo. E aí, eu tive essa ideia de começar a escrever quando choveu. E foi assim, a chuva acabar, que eu também, a minha inspiração poética acabou, né? Então eu estou esperando chover de novo pra ver se isso vai voltar. Eu tenho quase certeza que vai. Então foi meio que assim, uma pena porque eu parei, mas estava bem legal e tudo. Vira e mexe eu ainda volto um pouquinho, mas não é como antes. Então, enfim. Então assim, claro, né, evidente. É assim, muito provável que isso nunca vai ser publicado e tal, mas assim, eu quero continuar quando as chuvas voltarem, quero praticar, enfim, não precisa necessariamente ser publicado pra eu parar ou não. E outra coisa é que nesse meio tempo também eu tive umas boas ideias, assim. Eu sempre gosto de escrever poemas, de vez em quando. E eu me inspiro muito nos poemas da Adélia Prado, assim. Eles são bem fidedignos ao modelo dela, eu devo dizer. E eu também tive essa ideia, pensando assim, nossa, um dia eu podia escrever. Tipo, com certeza, eu amaria isso, de escrever um dia um livro com as minhas poesias. Porque realmente, assim, eu amo os poemas da Adélia Prado e... Enfim, conseguir escrever mais ou menos na pegada dela pra mim é um grande alívio. Eu não falo isso por vaidade, do tipo, uau, como eu sou incrível. É porque realmente eu gosto mesmo, assim. Então, assim, é uma satisfação que não é por vaidade, é uma satisfação sincera mesmo, assim. Então, eu gostaria, não sei se algum dia vai acontecer. Mas, enfim. Outra coisa também, nesse meio tempo que eu parei pra considerar comigo, eu tava falando dessa questão do ensino universitário, né? Que eu sempre, assim, tive um certo medinho dessa coisa de mestrado, doutorado, porque eu sei que você tem que defender uma tese, né? E eu sempre pensei assim, caraca, que tese que eu vou escolher? Tipo assim, não tenho ideia do que eu vou escolher, enfim. E assim, teve um dia que eu tava... Enfim, isso tem muito a ver com um podcast que eu publiquei recentemente aqui no canal sobre insights. Por favor, assista se você não foi lá, ele tá muito bom. E aí, eu tive esse insight, assim, de um tema que, assim, na hora que eu pensei nele, eu falei, caraca, isso daria super, assim, pra ser uma tese legal de mestrado. E, assim, eu não vou falar, é evidente. Mas o que eu tô querendo dizer é, não subestimem o poder dos insights que existe dentro de você. Porque, literalmente, assim, o tema que eu pensei, assim, tem tudo a ver com o mestrado, comigo, enfim, assim, foi uma coisa muito legal. Então, enfim, só fiquei satisfeita com isso mesmo. Então, tipo assim, cultivem o mundo interior de vocês, porque os insights, eles são um resultado dessa fermentação interna, assim, e geralmente eles valem muito a pena, eles são bem assertivos. Não deixe de escutar esse podcast, resumidamente, que eu gravei. Ele realmente está bem legal. Bom, próximo. Nesse meio tempo também, eu comecei a gravar um audiobook. Na verdade, agora que eu tô lembrando aqui, eu comecei a gravá-lo, na verdade, em outubro do ano passado. Então, na verdade, isso devia estar no outro vídeo do terceiro semestre, né? Mas tudo bem, eu acho que eu esqueci de comentar. E aí, gente, eu comecei a gravar um audiobook do Nó de Víboras, do François Mauriac,
que é um livro que eu terminei de ler nesse ano e que eu amei, assim, um livro muito bom de ler mesmo, super gostoso, assim, de ler. E, enfim, ele é uma ficção, é muito bom, é só isso, mas é muito bom mesmo. E ele é bem curtinho, na verdade, acho que ele tem 150 páginas, alguma coisa assim. E aí eu decidi começar a gravar os capítulos e postar no meu YouTube pessoal, porque ele não é mais editado, esse livro. Então eu pensei, tipo assim, eu vou gravar, porque vai que alguém se interesse e queira ouvir. E aí, beleza, eu comecei a fazer isso, é só a minha voz, então, tipo assim, é literalmente gravar e pôr, sabe? Tanto que eu nem mexo muito com edição, essas coisas, porque assim, é literalmente só gravar mesmo e vai, é assim. E aí, aí eu fui descobrir que tinha algumas pessoas escutando, e eu fiquei muito surpresa com isso. Então, assim, eu achei isso bem impressionante, porque eu tava esperando, assim, um total de 0 pessoas. Eu achei super legal, fiquei super contente. Então, falando isso aqui mesmo, assim, só de novidade, e também caso você queira conferir, vá lá. Eu posto quando me dá na telha, gente, infelizmente. Mas eu vou terminar, isso daí é um propósito muito claro pra mim que eu vou terminar. Mas não sei quando. Então, agora, por exemplo, eu creio que já deve fazer quase um mês que eu não posto um capítulo. Mas eu tô tentando postar todo mês, pelo menos um. E é porque realmente, assim, não é nem porque me dá da telha, é por falta de tempo mesmo. Não poderia ser outra coisa mesmo. Mas é isso, enfim, curiosidades. E, inclusive, eu gostei tanto da experiência que eu tô pensando de, quando terminar o Nó de Víboras, fazer isso com um livro que se chama Sequencing. Eu já falei nesse canal 200 mil vezes, assim, eu acho que toda mulher deveria ler esse livro. Toda mulher que, tipo, se você é uma mulher que tem a intenção de ter uma carreira, mas também de ter uma família, esse livro é bem legal, porque ele discute muito sobre essa questão de conciliar os 2 mundos, se isso é possível, se não, como se faz, etc, etc. Então eu gosto bastante. E ele também é um livro que não é mais editado, que não tem em português, só em inglês. Então eu penso em fazer isso no futuro. Vamos ver. Próximo ponto. Eu também tenho, voltando àquela questão dos pequenos detalhes de trabalho e tudo, eu tenho pensado muito comigo sobre, sei lá, sabe, sobre os rumos que eu quero sobre onde que eu quero chegar com o meu trabalho, sabe, tipo, o tipo de vida que eu quero ter, que eu quero que o meu trabalho me dê, no sentido, quando eu falo tipo de vida, gente, eu falo literalmente assim, o tipo de condição que o meu trabalho vai me dar de ter de vida, de casa, dessas coisas mesmo, materiais mesmo. Então isso é uma coisa que eu tenho pensado muito comigo. Também pensado muito, assim, em como, assim, de forma muito prática, como que eu posso evoluir no meu trabalho, como que eu posso fazer iniciativas microempreendedoras para o meu trabalho a longo prazo, evidente. Enfim, sabe, eu tenho pensado muito nisso. Pensado, por exemplo, em aposentadoria, essas coisas assim. Falando isso é super engraçado, mas assim, eu de fato tenho pensado mesmo sobre essas coisas. E isso é muito zoado, né? Porque eu vejo que nessa idade, assim, tipo, quando você tá começando a entrar no mercado de trabalho, eu acho que isso é muito normal, as pessoas que estão nesse estado. Que é exatamente assim, você começa a se deparar mesmo com a vida real, assim. E isso pra mim é uma coisa que atualmente tem sido fascinante, assim. Eu olho pra essa coisa de, por exemplo, eu começar a ter uma aposentadoria e eu fico assim, de boca aberta. Tipo assim, como assim? Eu vou aposentar quando eu tiver 80 anos e eu tenho 20 e poucos. Então, assim, sabe? Pra mim parece uma coisa muito louca. Eu não sei, nem sei explicar, mas acho que quem tá nesse momento vai entender o que eu tô falando. Mas me parece, assim, um lapso total, assim. Sei lá, é muito estranho. E... Ai, gente, é muito barulho. Eu nem sei se vocês estão ouvindo, mas tá muito barulho aqui. E aí, voltando, calma. Então, eu tenho pensado muito em todas essas coisas. Só que me deixa muito frustrada, porque, tipo, por exemplo, aposentadoria. Tipo, qual é a necessidade de eu pensar nisso hoje? 0, né? Mas, assim, a gente tem que pensar no amanhã, é hoje mesmo, assim, de certa forma, né? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Enfim, eu não vou começar a me preocupar com a minha aposentadoria quando eu já estiver lá gaga. Então, é muito doido, assim, você pensar em coisas que estão tão lá na frente e fora do seu alcance, mas que ao mesmo tempo você tem que fazer alguma coisa hoje. Enfim, é uma loucura pra mim, eu nem consigo me expressar direito de tão doido que isso é pra mim na minha cabeça. Mas o que eu tô querendo mostrar com isso? Eu tentei, assim, adotar medidas pequenas, mas concretas e que vão dar um resultado maior a longo prazo. Vou dar um exemplo muito prático. Essa questão, por exemplo, de aposentadoria. Eu sempre tive eu tenho até hoje, né, uma resistência muito grande com essa questão de
confiar no Estado, a minha aposentadoria, e, enfim, toda essa realidade mesmo do Estado cuidar, né, dos impostos, de aposentadoria, etc, etc, etc. Assim, gente, de verdade, sem querer problematizar muitas coisas, mas é só porque realmente, assim, eu não gosto mesmo dessa ideia do Estado cuidar da aposentadoria, da minha aposentadoria, né? Quem quiser que cuide da sua, mas assim, quem quiser que deixe que ele cuide da sua, mas eu tô falando isso de mim. E aí eu sempre achei isso muito zoado. E eu pensei assim, gente, eu sei que existe aposentadoria privada, eu sei que existem ações, investimentos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 200 mil coisas que eu desconheço 100% e que não tenho a intenção nenhuma de virar uma especialista nesses assuntos. Mas eu creio que sim, que todos nós temos que ter uma educação financeira básica, mas muito consistente e muito eficiente mesmo para nossa vida humana, porque a gente precisa administrar bem o nosso dinheiro, a gente precisa saber investir o nosso dinheiro e infelizmente isso não nos é ensinado. Então, assim, muitas, por exemplo, na minha família, as pessoas não têm esse conhecimento para partilhar comigo. Então, assim, eu sei que eu tenho que buscar isso por conta própria. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês? Atualmente, o que eu tô fazendo? Eu decidi que, no momento, eu preciso primeiro estudar isso, saber como que funciona isso, pra então eu saber o que eu vou fazer, qual que é a decisão que eu vou tomar. Eu vou querer uma aposentadoria privada e qual, ou o que eu vou querer, enfim. Então, primeiro eu preciso saber. Então, eu tenho feito a economia que eu iria destinar pra minha aposentadoria. Eu falei, gente, bobagem, tipo, eu nem sei o que é isso, como que faz isso, pra onde que vai, etc, etc. Então, primeiro eu preciso me formar. Então, esse dinheiro eu estou encaminhando pra eu poder comprar um curso que eu descobri num dos grupos de indicação que eu participo, que são muito bons, inclusive depois comento sobre isso. Mas, que é um curso que eu descobri que tem do Bruno Perini, que eu já ouvi falar sobre ele, mas não sabia, assim, muito. E aí tava conversando com essa pessoa que fez a indicação e ela falando que o curso é muito bom, que é basicamente isso assim, educação financeira básica, mais ou menos isso. Falei, gente, pronto, entendeu? Eu vou investir o dinheiro nisso, eu vou fazer esse curso. E eu sou bem determinada com essas coisas, então eu pego e faço mesmo. Então, depois disso, é que eu vou decidir qual caminho que eu vou tomar. E vocês estão entendendo? Eu quero dizer pra vocês assim, é a ação pequena, mas eficaz e que vai dar um resultado lá na frente. Entendeu? Então, assim, eu tô só dando nesse exemplo. Mas eu tenho feito isso em várias áreas, assim, no meu trabalho. Eu tô citando esse exemplo, mas eu tenho pensado muito isso também em outros aspectos. Enfim, são vários, mas também estou contando esse exemplo aí da aposentadoria, não por partilhar, mas para poder dizer para vocês também, para, enfim, vocês acordarem também para a própria vida e pensarem nisso mesmo, assim, o que vocês querem a longo prazo. Enfim, sabe, realmente são tantos pensamentos na minha cabeça, porque igual eu tô falando, né, ao mesmo tempo a gente se projeta, mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né. Então, por exemplo, eu tenho a intenção de constituir uma família no futuro, mas eu não sei se isso vai acontecer comigo. Então, assim, pode ser que eu tenha esse futuro pro qual eu estou me preparando financeiramente. Eu tô falando aqui desse aspecto financeiro, né? Claro que não é só isso, mas eu tô focando nesse aspecto material da coisa. Então, pode ser que eu esteja me preparando materialmente pra isso, mas chegue lá isso não aconteça, e vice-versa. Então, é louco, mas a gente tem que pôr os pés no chão e pensar isso. Uma coisa que me ajudou muito foi conversar com a minha mãe. Então, assim, já abrir o jogo mesmo, de dela me dar uma visão um pouco mais madura, um pouco mais realista. E também eu acho que, de verdade, sendo bem sincera, é rezar, por causa que essa indicação desse curso do Bruno Perini foi 100%, assim, Deus sabia que eu tava precisando de saber dessa recomendação. Então, assim, gente, realmente, a cada dia que passa, eu vejo mais que Deus realmente encaminha as pessoas certas pra gente no momento certo. Se a gente pede ele, se a gente confia nele, ele realmente vai encaminhando as coisas. Isso é uma coisa, assim, absurda que eu tenho percebido. Então, esse curso é uma das coisas. Falando sobre os grupos de indicação, isso também aconteceu já tem um bom tempinho, mas acho que eu nunca comentei. Eu participo de algumas atividades de formação humana aqui em BH, e aí as meninas que participam dessas atividades organizaram um grupo no WhatsApp para indicações, mais voltado aqui para Belo Horizonte. Mas também pode ser, assim, às vezes tem coisas que não tem que ser necessariamente Belo Horizonte, sabe? Às vezes são tipo assim, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Indicação de, igual hoje aconteceu isso no grupo, de ferro de passar roupa, entendeu? Então, tipo assim, não tem nada a ver com a cidade especificamente.
E esse grupo, gente, tem sido uma bênção na minha vida, assim, de diversas formas. Porque, por exemplo, essa questão do curso do Bruno Perini que eu falei. Mas, assim, sério, todo dia tem uma pérola, assim, nesses grupos. Então, aí eu participo de 2 grupos, né? Que todos dois foram, assim, saíram do mesmo buraco. E aí o que acontece? Geralmente ele é mais pra jovens, assim, e o outro é mais pra mães, pra mulheres casadas. Então eu participo dos dois. E é bem legal, porque assim, você pega o melhor dos 2 mundos. Por um lado, tem várias indicações jovens nesse aspecto, de tipo assim, sei lá, lugares legais pra sair, lojas de roupa, não sei o que, tem umas coisas bem legais nesses aspectos. Mas por outro lado, das mulheres casadas, tem muitas coisas legais, assim, que elas já aprenderam, de tipo, igual eu tô falando, de ferro de passar roupa, de filtro de água, de máquina de lavar roupa, de sabão, de não sei o que. Super legal. Então, assim, sério, se você ainda não criou esse grupo aí no seu meio, gente, criem. Muito legal. E esse grupo, como eu disse, ele é de Belo Horizonte. Eu nem moro aqui, mas assim, ele realmente é muito rico, esse grupo. Mal posso esperar pra um grupo desse na minha cidade, lá em Covelo, porque realmente seria muito legal. Deixa eu ver o que mais. Assim, outra aquisição que eu fiz material durante esse tempo foi um espeto, gente. Espeto não é espeto de churrasco, tá? É espeto de papelaria mesmo. É um espeto que basicamente você coloca, assim, papéis nele, fica uma pilha de papéis. É porque eu não tô com ele aqui, então eu não vou conseguir mostrar. Mas eu quis comentar mesmo assim, porque assim, gente, pode parecer uma coisa super ridícula. Um espeto de metal, mas vocês não têm ideia do tanto que esse negócio tem mudado a minha vida. Por quê? Durante as minhas aulas, no meu trabalho, de 6 em 6 meses, eu faço preceptorias dos alunos. Então, é um momento que eu me encontro com a mãe do aluno, a gente vai falar sobre como tem sido o desenvolvimento acadêmico, comportamental, enfim. E assim, como eu tenho muitas aulas e tudo, acontece assim, que às vezes tem alguma coisa no aluno que me chama a atenção, só que depois eu acabo me esquecendo. E às vezes é uma coisa tão boa, assim, uma coisa muito valiosa, e eu acabo me esquecendo e pode enriquecer a preceptoria. E aí quando eu sento pra poder fazer a preceptoria, eu não consigo me lembrar, enfim, uma grande dor. E aí eu pensei assim, gente, eu preciso escrever isso imediatamente. Então eu peguei esse espeto, comprei um bloco de notas, e aí literalmente na hora que eu vejo alguma coisa que me chama atenção no aluno, boa ou ruim, não interessa, eu copio lá no bloco de notas e coloco lá no espeto e vou copiando. E isso me salvou, assim, é uma coisa tão simples, mas é igual eu tô falando, gente, assim, a gente tem que... Resumo do vídeo, medite sobre a sua vida. Medite sobre a sua vida, porque eu fico vendo assim, todas esses insights, essas luzes, essas inspirações que a gente vai tendo, é só se a gente para pra prestar atenção na nossa vida, é só se a gente realmente para pra se esforçar mesmo pra ser uma pessoa melhor, porque do contrário, você não vai dar a mínima sobre como as coisas estão indo. Então assim, realmente pare pra pensar sobre a sua vida. E é isso, eu vou parar aqui, já são 32 minutos, mas no próximo, só pra assim dar uma palhinha, no próximo a gente vai falar sobre as matérias que eu estudei, sobre as dependências que eu paguei 2 dependências, graças a Deus, e também adquiri outras 2, espero que as últimas, né, por favor, mas eu vou explicar melhor no próximo. Foi por pura falta de atenção, gente, infelizmente. Depois, sobre materiais de estudo, eu acho que era o espeto mesmo, mas enfim, qualquer coisa eu falo novidades. Também eu já tenho um lugar onde eu vou fazer o meu estágio, porque em agosto começa o meu estágio